Independência e coragem. Desenvolva sua individualidade. Você não deve imitar os outros. Seja sempre você mesmo. Vivifique sua individualidade. Não que isso signifique deixar de colaborar. Harmonize-se com o próximo. Seja autêntico ao colaborar com os outros. Viva como a cerejeira que se harmoniza e interage com as outras espécies do jardim, sem deixar de dar flores com beleza própria. Não é porque a glicínia floresceu que a cerejeira e a ameixeira devem cobrir-se de flores na mesma época. Construamos um mundo ideal, desenvolvendo a nossa própria individualidade e ajudando-nos mutuamente. A mente que reconhece as coisas boas. Se consegue reconhecer o maravilhoso em outras pessoas ou na nação, é porque você próprio é maravilhoso. Quem não possui virtudes não consegue reconhecer as virtudes do próximo. Seria bom se percebêssemos o maior número possível de qualidades nas pessoas e na nação. Há quem sinta prazer em maldizer as pessoas e a nação, mas agir dessa forma é como andar anunciando a torpeza do seu próprio caráter. Quanto maior a nossa capacidade, mais qualidades alheias saberemos reconhecer, e como consequência teremos uma vida espiritualmente mais rica. Poderemos inclusive apreciar a pintura, a música, os esportes, etc., e por fim chegaremos a desfrutar a paz mundial. Responda claramente. Você é capaz de expor claramente suas opiniões? Certa vez fiz várias perguntas a um rapaz que por sua vez não me deu respostas claras. Ele não era mudo, mas creio que não respondeu claramente porque pensava nas implicações que suas respostas poderiam acarretar. No entanto, gostaria imensamente que ele soubesse que a atitude de não responder uma pergunta já constitui um ato de desrespeito a quem a formulou. Você já encontrou um motorista de táxi que nada respondeu quando disse o endereço para o qual desejava que o levasse? Você não deve se tornar um sujeito tão mal educado. Se não sabe a resposta, diga, não sei. Uma opinião. Se, dentro de um grupo, somente uma pessoa emite opinião, essa opinião passa a ter caráter representativo do grupo. Consequentemente, acaba prevalecendo o pensamento de uma pequena minoria. Não se deve tomar decisões com base no único parecer, supondo ter ouvido a opinião de muitas pessoas. Por outro lado, o ouvinte não deve considerar-se presunçosamente um democrata que ouve a opinião do povo. Quem age tentando impor seu ponto de vista geralmente é um covarde. O orador inábil. O bem não possui forma determinada. Quando um jovem vive dentro de um molde pré-estabelecido, acaba envelhecendo antes do tempo. Por outro lado, aquele que tenta se rebelar contra as formalidades acaba se enquadrando num molde chamado rebeldia às regras. Em certos casos, é bom que haja regras, em outras não. Dentro de você se esconde um potencial ilimitado. Logo, não se deve autolimitar. Nunca diga, só consigo fazer isto e aquilo. Não encerre a si próprio num determinado molde. Não pense, por exemplo, sou um péssimo orador. De início, todos são oradores inábeis, mas aquele que pratica constantemente, mesmo que no começo diga coisas sem nexo, acabará se transformando num bom orador. Senhor de si próprio. Quando se apega a algo, o ser humano passa a acreditar que sua vida não terá razão de ser se o objeto de apego vier a lhe faltar. Ele passa a acreditar que tal objeto é mais importante do que a própria vida. No entanto, não existe objeto que seja tão valioso, pois quando eles aparecem, surge sempre um outro para substituí-lo. E você, então certamente achará engraçado ter se ligado tanto a algo que já não existe. Em suma, o homem não é escravo dos objetos, mas senhor de si próprio, independente e autônomo. Não é um ser tão fraco e pequenino que só consegue sobreviver amparado em algo. Saiba que você é o que de mais sublime existe no céu e na terra, o autêntico Senhor. O sol do interior. O sol que nasce é de grande beleza, assim como o sol que se põe. Porém, existe uma diferença sutil em suas atmosferas. O astro-rei não possui vida nem sentimento, mas o sol que nós vemos está repleto de vida. Isto porque o sol que vemos externamente existe também dentro de nós. Dentro de nós existe manhã e noite, existe o universo, o sol, a lua. As pessoas moram dentro de nós. Vemos do lado de fora o que temos por dentro. Logo, sem purificarmos nosso interior, o mundo exterior não se purifica.
Para tornar ideal este nosso mundo, devemos agir externamente ao mesmo tempo em que nos purificamos interiormente. Façamos brilhar no mundo exterior o sol interno que todos possuímos. Só você. Se dentro de uma sala uma única pessoa boceja alto, arruína todo o ambiente. Se numa sala de aula existe um único aluno distraído, toda a classe se torna desatenta. A presença de um aluno dormindo desanima o professor. Se determinado membro de um grupo pratica uma má ação, todo o grupo é criticado. Isto porque não somos indivíduos distintos uns dos outros. Aquilo que você pratica influencia não apenas você, mas todo o grupo a que pertence. Portanto, abandone o pensamento cômodo de que seus atos não dizem respeito a mais ninguém. Você sozinho é importante, porque representa todos os seus concidadãos. O novo e o velho, o bem e o mal. Não é trocando o velho pelo novo que as coisas irão melhorar. Um barraco novo não é melhor moradia que uma casa sólida, construída há 50 anos. O novo e o velho não têm nenhuma relação com o bem e o mal. Portanto, não se consegue desqualificar o outro taxando-o de velho. O sol é antigo e, no entanto, continua a brilhar, resplandecente como fonte de todas as vidas. Quem tem valor real continua a ser eternamente valoroso. Seja você também realmente valoroso. Saiba que o ser eterno, que é ao mesmo tempo novo e velho, é você próprio, são seus pais, sua pátria é a nação eterna.